Graça e paz, igreja abençoada do Senhor, povo abençoado de Deus. Mais um dia estou aqui para falar a palavra da verdade, esta palavra que quando a gente ouve, compreende, entende e coloca elas dentro do nosso coração como verdades, porque é a palavra de Deus. A própria palavra diz que ela tem o poder de salvar e de nos libertar do poder das trevas, da morte e do engano. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. É por isso que eu falo da palavra e creio na palavra do Senhor. E a palavra hoje está no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 26. E olha, igreja, o que é que a palavra do Senhor nos ensina. Povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. E a palavra diz assim: portanto, não tenha medo deles. Quem está falando isso? Quem está falando isso é o próprio Jesus Cristo. Está dizendo, não tenham medo deles. E quando a gente volta um pouquinho para o verso 17, a palavra nos diz assim: cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. No verso 21, diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Aí a palavra diz no verso 22, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quem estava falando tudo isso era Jesus Cristo. Conversando com seus discípulos, estava ali dando uma ordem aos discípulos, falando que os discípulos levassem a sua palavra, levassem o seu evangelho, que o evangelho ainda não tinha sido espalhado para o mundo inteiro, e Jesus Cristo estava nessa terra ensinando aos seus discípulos, e por isso que ele fala, tudo isso vai acontecer com vocês, a partir do momento que vocês começarem a falar do meu evangelho, começarem a pregar o meu evangelho, começar a falar do meu nome, e por minha causa, ele diz, todos odiaram vocês por causa do meu nome. É isso que a palavra está dizendo, é isso que a palavra ensina. E quando chega aqui no verso 26, ele diz, portanto, não tenha medo deles. Aí ele fala, mas não tenha medo deles. Tudo isso vai acontecer com vocês. E existe um propósito para que tudo isso acontecesse com os discípulos, como aconteceu. Os discípulos foram maltratados, apedrejados, chicoteados, foram presos e foram mortos. Aí a palavra diz, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis. Para quê? Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E ele diz, não tenha medo deles. Não tenham medo. Leve o meu evangelho. Leve aquilo que eu estou ensinando a vocês. E para que essas palavras venham ser concretizadas dentro do nosso coração, aí ele diz no verso 26, portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser levado, que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repita à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclame dos telhados. Era isso que Jesus Cristo estava ali dizendo aos seus discípulos. Eu estou ensinando a vocês, mas vai chegar um tempo que vocês vão ter de levar essas palavras para os gentios, para os governadores, para os reis, para as autoridades. E aí sim vai acontecer tudo isso que já foi falado no verso 17, no verso 18, no verso 19, no verso 21 e no verso 22. Ele estava ali alertando aos discípulos. Vocês vão ser presos, vocês vão ser maltratados, vocês vão ser chicoteados por causa do meu nome, por causa do meu evangelho. Mas não tenham medo deles, não desistam, não é para desistir, é para levar a palavra da verdade, não desanime, leve a palavra da verdade. Tudo isso vai acontecer, mas vocês não vão desistir, não é para desistir, não é para desanimar.
É isso que Jesus Cristo estava ali naquele momento alertando aos seus discípulos. E ele diz: pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repita em plena luz. Ele está dizendo: eu estou ensinando a vocês. Eu estou falando coisas para vocês que eu ainda não estou falando para outras pessoas. Mas é necessário vocês repetir, é necessário vocês falar em plena luz. Mas não tenha medo do que vai acontecer com vocês. Porque vai acontecer coisas terríveis. Mas é para que vocês venham ser testemunha do meu evangelho, venham ser testemunha da minha palavra. E ele diz mais, na continuidade do verso 27, o que lhes digo às escuras, repita em plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclame dos telhados. Jesus Cristo estava dizendo, tudo isso que eu estou ensinando a vocês é para vocês falarem, é para vocês levarem para outras pessoas. Não deixe as pessoas sem ouvir o evangelho, não deixe as pessoas sem ouvirem a palavra da verdade. Por mais conflito que haja, por mais decepção, por mais situações difíceis, como os discípulos passaram, mas Jesus Cristo deixou essa ordem, não tenham medo deles. E quando se diz esse medo, não é para a gente andar por aí arrumando confusão e dizendo, eu não tenho medo. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo, leve a palavra de Jesus, fale de Jesus, leve o nome de Jesus adiante, seja um discípulo de Jesus, mas não tenha medo daqueles que vêm lhe confrontar, não tenha medo daqueles que vêm fazer com que você desista no meio do caminho. Não tenha medo. É isso que Jesus Cristo estava ali alertando aos discípulos. E estas palavras hoje é para cada um de nós. Nós que falamos a verdade do evangelho, a palavra diz, não tenha medo deles. Fala o evangelho. Leve a palavra da verdade. Por mais crítica, por mais decepções, por mais situações difíceis que você esteja passando, leve o evangelho. Porque a palavra é muito clara quando ela diz no verso 21, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Por causa de quê? Por causa do evangelho, por causa da palavra da verdade. Porque uns vão acreditar, outros não querem acreditar. E vai haver divisão dentro de toda a família. Existe divisão dentro de toda a família. Quem acredita em Jesus e quem não acredita em Jesus, existe essa divisão. A palavra já falava há mais de 2 anos atrás, Jesus Cristo estava ali alertando aos discípulos, e esse alerta hoje é para cada um de nós. Vai existir divisão. Não tem como não existir divisão. Porque estamos em lados opostos. Um crê na verdade e outro não crê na verdade. Então, existe lados opostos. E quando existe lados opostos, existe conflito e existe confusão. E a palavra é muito clara no verso 27, quando ela diz, o que lhes digo às escuras, repita em plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclame dos telhados. Mas é para falar, não tenha medo dos reis, não tenha medo dos governadores, não tenha medo dos gentios que era o povo fora de Jerusalém e as outras nações. Então hoje ele está dizendo, não tenha medo de homens, não tenha medo de autoridades, não tenha medo de teólogos, não tenha medo daqueles que se diz que são cristãos, mas não são, não tenha medo daqueles que também não são cristãos, que são rebeldes, que não aceitam, que não acreditam. Não é para ter medo. Fale a verdade. Repita aquilo que Jesus Cristo te ensina. Repita aquilo que Jesus Cristo fala com você. As verdades, que sejam as verdades de Jesus Cristo. É para repetir, é para falar e não é para ter medo. É isso que a palavra nos ensina. E no verso 28, Mateus 10, verso 28, diz assim, não tenham medo. Verso 28, diz assim, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E aqui, igreja, há algo que a palavra está dizendo, não é para temer. Aqueles que podem matar o corpo. O homem, ele pode matar o corpo, mas o espírito, aquilo que é de Deus, ninguém toca, é intocável. Mataram Pedro, a carne de Pedro, mataram Paulo, mataram Tiago, mataram os discípulos. Jesus Cristo estava ali alertando a eles que eles iam morrer, que eles iam ser confrontados, que eles iam ser chicoteados pelos homens. E os homens iam matar a sua carne.
Mas o homem pode tocar na carne, mas o espírito, a alma, pertence a Deus. Ninguém pode tocar. E aqui ele dá um alerta: não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus Cristo estava dizendo: não tenha medo deles. Continue falando do evangelho. Continue falando da palavra do Senhor. Continue sendo cristão. Continue sendo meu seguidor. Não tenha medo dos homens. Porque os homens podem sim matar o corpo, mas não pode tocar naquilo que é o Filho de Deus, o Espírito Santo do Senhor. É intocável. Só quem pode tocar é Jesus, só quem pode tocar é Deus. E aqui em igreja há muitos pastores que dizem assim: não toque no ungido do Senhor. Pode sim ser tocado. Todos podem ser tocados. A carne, como aqui está falando. Não tema os que matam o corpo. Então pode matar o corpo? Pode. Porque mataram Pedro, mataram Tiago, mataram João, mataram muitos discípulos. Mataram. Mataram Jesus de Nazaré. Mas não puderam matar o Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo que hoje é o nosso Salvador, o nosso dono, o nosso Rei, o nosso tudo. Mas Jesus de Nazaré, na carne, eles também mataram. E hoje muitos pastores dizem: não toque no ungido do Senhor. Vai ser tocado sim. Se for um ungido do Senhor, vai ser tocado. Agora, se não for, não vai ser tocado não. Mas se for um ungido do Senhor, vai ser tocado. Porque todos foram tocados. E ninguém aqui é diferente. Como a própria palavra diz: não tema os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O Espírito de Deus é intocável. Aí sim, ninguém toca. Quando mataram Pedro, mataram a carne de Pedro. Quando mataram Paulo, mataram a carne de Paulo. Quando mataram Tiago, mataram a carne de Tiago. Quando mataram Jesus de Nazaré, mataram a carne de Jesus de Nazaré. Porque ele nasceu como homem, como ser humano. Aquela carne, sim, foi morta. Mas o Espírito de Deus, que já estava nele, esse não foi tocado. Esse foi ressuscitado. Para a honra e a glória do Pai. É isso que a palavra está dizendo. Então, todos aqueles que estão pensando que não pode ser tocado porque são evangélicos, porque são de Deus, estão pensando errado. Pode sim ser tocado, porque todos foram. E hoje não é diferente. Se for para ser tocado, vai ser tocado a carne. O homem é exterior. Agora, o homem interior, esse que Jesus nos deu, esse que Deus nos deu, esse não pode ser tocado. E preste atenção na continuidade do verso 28, o que é que diz? Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Agora preste atenção. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Agora aí sim, Deus, o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso soberano. Tanto ele toca na alma, no espírito, como ele também toca no corpo, porque ele é o dono de tudo. Agora, o homem não pode tocar no espírito. Ele mata o corpo, mas não mata a alma, não mata o espírito. Porque o espírito é de Deus, é intocável. Ninguém toca, só quem pode tocar é o próprio Deus. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra. Entenda e compreenda que só quem pode tocar no Filho de Deus, que é o Espírito, é o próprio Deus. Como a própria palavra diz. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então é para a gente temer a Deus. E como é aqui temer a Deus? É falar a verdade. É falar a palavra da verdade. Não pode mentir para agradar os homens. Na hora certa, no momento certo, tem de falar a verdade. Não pode agradar o homem, não pode agradar as autoridades, não pode agradar os reis, não pode agradar os faraós como antigamente existia. É isso que Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos e hoje também ele fala para cada um de nós. Não tema os homens. Esse temer não é você ser valente, ser bruto, ser brabo, não, não é isso não. É levar a verdade da palavra. Não é para temer na hora de falar as verdades da palavra. É para falar. É essa ordem que Jesus Cristo estava dando aos seus discípulos. E essa ordem hoje continua para todos nós,
que ele diz aquilo que ele fala para nós, é para que a gente também fale para os outros. Aquilo que ele nos diz através da sua palavra e que muitos entendem e compreendem, também é para falar para os outros, não é para temer, é para falar. É isso que a palavra está dizendo, igreja. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E preste atenção, igreja, quando chega aqui no verso 29, Jesus Cristo conversando com os seus discípulos, e ele vai dar exemplos do grande amor que Deus tem por cada um de nós. E esta palavra, igreja, hoje é para todos nós. Povo de Deus, esta palavra é para cada um de nós. Preste atenção o que é que Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos. E hoje, essas palavras também, que a gente venha colocar em nossos corações. E a palavra diz, não se vende 2 pardais por uma moedinha? Jesus Cristo estava fazendo uma pergunta para seus discípulos. E ele perguntou assim, não se vende 2 pardais por uma moedinha? Olha o exemplo que ele vai dar. E ele diz, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O que era que Jesus Cristo estava ali dizendo? Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Ele estava dizendo, os pardais não estão sendo pegos, presos, engaiolados, e não estão sendo vendidos. Aí ele diz assim, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Então ele está dizendo, mesmo os pássaros, quando ele fala os pardais, está falando dos pássaros, mesmo os pássaros sendo presos, engaiolados e vendidos, mas eles estão nas mãos de Deus. É consentimento de Deus. Nenhum deles cai no chão, se não for concedido pelo Pai de vocês. Jesus Cristo falando com os discípulos, dizendo, eles estão nas mãos de Deus. Eles estão no poder de Deus. Eles estão debaixo das mãos de Deus e da misericórdia de Deus. Era isso. Dando um exemplo para os discípulos. Vocês vão ser presos, maltratados, vocês vão ser chicoteados, vocês vão ser mortos, mas vocês não estão fora do amor de Deus, da misericórdia de Deus, das mãos do Pai. Era isso que Jesus Cristo estava ali falando para os discípulos e hoje está falando para cada um de nós. Estamos passando por situações difíceis, por dificuldade, por perda, por aflição, por críticas, tudo que nós estiver passando, mas nós não estamos fora do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Estamos nas mãos do Pai, como diz a sua palavra. O amor de Deus é grandioso na vida de cada um de nós. Ele estava dando esse exemplo para os discípulos e esse exemplo também hoje é para cada um de nós. Os passarinhos estão sendo engaiolados, presos e vendidos. E ele diz, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Agora ele vai se referir a nós, filhos, herdeiro, povo de Deus. Olha o que é que a palavra diz. No verso 30. E ele diz assim, e quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. É isso que a palavra está dizendo, igreja. Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. A gente não pega Deus de surpresa. Deus é o nosso dono, o nosso rei, o nosso soberano. Ele sabe todas as coisas da nossa vida. Nós não estamos fora do controle de Deus. Há muitas vezes nós pensamos que nós estamos desamparados por Ele, mas isso não está acontecendo. Ele é o nosso Salvador, protetor. Ele está conosco, cuidando, zelando. E aí, muitos podem dizer assim, mas estou passando por situação difícil. Mas nada está fora do controle de Deus. Porque os passarinhos, como ele disse, estão sendo presos, engaiolados e vendidos. Mas ele diz, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês.
E aqui ele começa a falar de nós. Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Estamos nas mãos de Deus. Estamos guiados por Deus. Todos nós estamos debaixo do controle de Deus, porque Ele é soberano. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, e Ele sabe todas as coisas na nossa vida. É Ele. É só Ele. Por isso, igreja, que precisamos confiar totalmente no Senhor. Toda a nossa confiança precisa estar em Deus, em nosso Pai. E ele diz no verso 30, e quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. E agora no verso 31, olha que palavra maravilhosa Jesus Cristo disse para os discípulos. E hoje, igreja, hoje, povo de Deus, tome posse dessa palavra, porque esta palavra também é para mim e é para todos. Todos. E a palavra diz assim no verso 31, portanto, não temam, portanto, não tenham medo, portanto, não se aflinja, portanto, não entre em desespero, portanto, não temam, falam da verdade, leve a verdade, aquilo que Jesus Cristo está falando para você, leve adiante, aquilo que Jesus Cristo está ensinando a você, leve para adiante, essa é a ordem. Portanto, não temam. E ele diz algo precioso, grandioso para nós. Hoje, ele diz assim, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Olha o amor de Deus para cada um de nós. Jesus Cristo falando para aqueles discípulos, vocês não temam. Vocês vão ser presos, chicoteados, levados à presença de governadores, de reis, de faraós, mas vocês não temam, fale a verdade, porque, portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Tudo o que estiver acontecendo na nossa vida, não pense que o amor de Deus, não pense que você está fora do amor de Deus. Você continua dentro do amor de Deus. Por mais dificuldade que esteja passando, por mais situação difícil que esteja passando, você está dentro do amor de Deus. Mas quando a palavra diz, portanto, não temam, não é para a gente sair por aí sendo brabo, sendo violento, dizendo eu sou assim, eu sou brabo, eu quero fazer assim. Não, não é isso que Deus está nos ensinando. Não é esse, não tema. Não tema é levar as suas verdades, a sua palavra, aqui é espiritual. Então, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, Jesus Cristo hoje fala com cada um de nós. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Os pardais estão sendo presos, engaiolados e vendidos, mas não estão fora do amor de Deus. Por mais dificuldades que nós estejamos passando, aflições, decepções, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, fora da nossa família, tudo que a gente estiver passando, nós não estamos fora do amor de Deus. O amor de Deus está na vida de cada um de nós. Tome posse da palavra do Senhor. Receba este amor de Deus, que foi o próprio Jesus Cristo que disse, vocês valem bem mais do que muitos pardais, mesmo passando por todas as situações. Mas o amor de Deus continua na tua vida, continua na nossa vida. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse dessa palavra. Creia, acredite que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é soberano. E Ele veio para esta terra para ser o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, aquele que salva e que liberta da condenação da morte e nos dá a vida eterna. É necessário a gente crer nas palavras da verdade. Amém? E falar da palavra da verdade quando o próprio Jesus Cristo nos ensina, como a palavra diz no verso 26. Portanto, não temam, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido.
O que lhes digo às escuras, repita em plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclame dos telhados. Não tenha medo. Fale da palavra da verdade. Aquilo que Jesus Cristo te ensina, fale para que outros também ouçam. Amém? Tome posse da palavra. Compreenda e entenda. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Glórias a Deus.